Hoje é dia 13 de março de 2026. Uma grande dúvida que surge quando a gente fala do caso Master é a suposta ligação de Alexandre de Moraes para Vorcaro, a suposta conversa entre os dois. A melhor explicação que eu vi foi da jornalista Daniela Lima, e esse vai ser o tema do nosso editorial. Vamos lá. Você está falando do Supremo. Eu te perguntei sobre o efeito Supremo sobre a eleição. E o efeito Master sobre a eleição? Então, eu acho que tem um efeito macro. Juntos. Médio, porque o tempo da justiça não é o tempo nem da política, nem do jornalismo, infelizmente, Sim. né? Tururu. Porque o tema corrupção, ele estava lá embaixo nas prioridades do eleitor, estava muito preocupado, vamos lembrar nós aqui, ó, com segurança, Sim. acima de tudo, era a coisa que mais despontava. Aí você tem a tríplice aliança, né? Segurança, saúde e educação. Economia também o Haddad tinha resolvido, porque a inflação de fato, né, refreou, etc e tal, o emprego tá, os índices todos macroeconômicos são bons, e corrupção estava lá para baixo. Basicamente as pessoas estavam preocupadas, eu quero poder ir visitar o meu amigo e voltar com o meu celular e com o meu tênis, que virou um negócio assim, né, não sei na sua cidade como tá, aqui em São Paulo, cara. Tá teve aquela ação lá no Rio que também pôs esse assunto de volta. Segurança, exatamente. Também como, né? Como é que você combate a sensação de insegurança? É deixando 120 corpos no chão ou é fazendo uma operação como uma carbono oculto? Agora, olha o que virou. Se a gente estivesse debatendo esse assunto Master a sério, a gente já tá falando onde eu vou chegar aqui, mas eu vou responder sua pergunta primeiro. Corrupção voltou para discussão. É um tema que cola muito no PT, porque deu-se o azar, né, de estar aí o Lula na presidência a hora que esse negócio é descoberto, e aí também precisa ter a César o que é de César, né? Eu estava com uma fonte ontem da campanha do Bolsonaro, do Flávio, né, falando que não adianta tentar... O ato falho, né, da campanha do Bolsonaro, no final das contas é do pai do Flávio, né, não é exatamente do Flávio. Tem um esforço que está preso, né, para fazer o Bolsomaster acontecer nas redes. Ele falou, cara, não adianta, a gente não cola esse negócio de corrupção, porque os caras passaram 4 anos sem ouvir escândalo, sim, e tiveram o xerife da nação, que era o Sérgio Moro, pedindo demissão em rede nacional, dizendo que nunca havia visto tamanha tentativa ou tamanha empreitada de se interferir na Polícia Federal, a ponto dele sair do Ministério da Justiça. O cara larga a carreira de juiz para fazer aquele trilho ali, acho que, sei lá, 6 meses, 4 meses, nem me lembro, foi rápido. Ele chama uma coletiva, não é que alguém disse assim, ele chamou e falou, nem nos governos Lula e Dilma nunca houve. Ele falou, resgate aí. E aí todo um trabalho para transformar o Moro num grande traidor e tal. Então, não ouvir falar não significa que ela não aconteceu. Até porque, como eu mostrei aqui lá atrás, você atravessou esse período inteiro fazendo um acordo com quem hoje deixou uma galera lesada aí, 40 bi de rombo para geral pagar. Ó, para começar meu editorial hoje, tá? A Dani não é uma jornalista de esquerda, tá? Ela é uma mulher progressista, mas ela não é dos veículos independentes, ela é da mídia hegemônica. Era analista da Globo News. E para mim, essa foi a análise mais sensata, inclusive respeitando, tá, Malu Gaspar? Que ela coloca muitas vezes a questão da imprensa, quem tá criticando a Malu Gaspar é misógino. A Dani trata muito respeitosamente o trabalho da Malu. Vamos lá. Até de um ponto de vista que eu nem concordo tanto assim, mas ela dá a melhor explicação sobre a suposta conversa de Moraes com Vorcaro. Dolorido, inclusive. Né? Bom, vamos... que falta falar ainda de Banco Mágico? Porque a gente está aqui há mó tempão e aí a gente ainda tecnicamente teria que ela falar. Disse que ela é uma jornalista, é uma mulher de fé. Você não tem fé, né? Olha, eu tenho um pouquinho de fé. Eu acho que, na verdade, a gente for pensar no... Mas não vou entrar nessa, não. Não. Quer matar em 10 minutos? O quê? Você vai falar das mensagens. As mensagens são, você me perguntou. Daniela, mas por que manda a mensagem assim? Hoje eu me comunico com várias das fontes dessa forma. Inclusive recebo de várias das fontes dicas, não bloco de notas, porque agora já está claro para todo mundo que não funciona tão bem.
Por que o ministro teria recebido mensagem de um banqueiro dessa forma? Então, aí... O cara é ministro da ST. Aí é que é o negócio, né? Que não é que ele disse que o número não era dele. Ele disse que ele não recebeu essas mensagens. É porque o número depois checou-se que era. É fácil checar o número. Sendo mais sincero, tá? Na nota, o Moraes diz que o celular dele, inclusive, passou por perícia. Ele cita uma perícia nessa conversa. Mas a explicação da Dani é muito boa. Vamos lá. O número era dele. E aí, o que acontece, né? Para quem tá em casa entender. A Malu Gaspar, ela tem as fontes dela. E ela já disse, publicado, então eu não tô aqui... A Malu é autora da reportagem, autora de livros, de investigação, etc e tal. Ela já explicou. A minha fonte não é a CPMI. Porque no meio de toda essa zorra, recentemente, os 5 advogados, e aí também peço para você que está em casa raciocinar, porque o cara que comprou, que tem 5 bancas, não deixa, essas 5 bancas não deixam um pedido de quebra de sigilo telemático e telefônico passar sem questionar na justiça, na CPI, né? Que alguém dormiu justo na CPI do INSS, falaram, vamos quebrar o sigilo do Vorcar. Aí falaram, sim! Aí o advogado, não, tá? Porque chegando lá e acontecendo o que aconteceu, você cava uma série de possibilidades de questionar depois o procedimento adotado pela justiça. Então, assim, a sua piada hoje com a mensagenzinha do casal pode ser a vitória dele amanhã no judiciário. Cuidado. Perfeito. Então, tudo bem. Então, a CPMI recebeu todo o conteúdo. O arquivo da CPMI, de fato... por quê? Porque eu recebi. Eu tenho. Ele não vincula o print que tá lá com o contato do ministro. Entendi. Então, vocês entenderam, gente? Pode ser que a conversa não tenha realmente existido. Vamos lá. Aquele print pode ter ido para qualquer contato. Inclusive, há um print vinculado a um presidente de partido do Centrão. Um dos que tá lá. Aí eu peguei o meu telefone, isso foi na sexta-feira, eu acho, ou quinta passada, tipo, eu já era meia-noite, eu já tava trabalhando desde 6 da manhã. Assim, eu tava zureta já. Quando eu vi, aí eu peguei e liguei pro presidente de partido. Falei, olha, já é meia-noite, eu só quero entender se o senhor, no dia 17 de novembro, recebeu uma mensagem de... que eu falo que explode, né? Uma mensagem que explode do Vorcaro. Que dia? 17. Qual horário? Tal, porque dá para ver. Falou, não tenho. Falei, tem certeza? Posso mandar o print do celular para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Ainda quando aparece o vínculo da mensagem, ou seja, né? Este print estava vinculado a um outro contato, presidente de partido, que também faria sentido, aliás, faria mais sentido até, não conferiu na ponta. A Malu, ou seja, o material da CPMI, de fato, não permite dizer quem era o destinatário da mensagem. Você tem, a mensagem está lá, ela não está vinculada ao contato do ministro Alexandre de Moraes, aparece, por exemplo, vinculada a um contato da Viviane de Moraes, o que faria total sentido. Porque ela é advogada do cara. Se ele mandou para ela, conseguiu bloquear, pô, ela é advogada. Se tem alguém que tem que bloquear alguma coisa que tá dando errado mesmo, é a advogada. Mas ela também disse que não recebeu essa mensagem. Pelo material que chegou na CPI, tá muito difícil, dados os caminhos técnicos que estão à disposição lá, e dizer quem era o destinatário da mensagem. Por que todo mundo recupera dando o crédito para o jornal O Globo? Porque a Malu diz que a fonte dela não é esse material, que ela tem um material como se fosse um material bruto. Entendi. Aí você pergunta, Daniela, o que você vai fazer então? Eu vou recuperar dando crédito a quem de direito, porque eu, Daniela, se amanhã
o ministro me processa e fala, prova que a mensagem é para mim, eu hoje, com todo o braço, o material que eu tenho, o meu computador que travou, quando eu fui tentar baixar um negócio, porque é muita... Porra, tem uma pasta só de figurinha, irmão, tem noção? Tem noção da quantidade de figurinha que o cidadão que usava? O arquivo de emojis do Vorcaro. Aquele terno, Peleleca. aquele sapato, etc e tal. Tem uma figurinha puxado, o computador falou, não! É duro. Entendi. É duro. Tá. Beleza. A gente vai ter que esperar a polícia. Não vai ter jeito. E porque... E a Polícia Federal que tá segurando essa onda. Porra! É ela que tá levando tá puxando esse barco sozinha, né? E debaixo de muita pressão também. Muita pressão. É muito engraçado, assim, porque, por exemplo, falou-se muito sobre o vazamento das mensagens e tal. A baliza do que deve ou não ser enviado. O que a lei diz, né? A lei diz que tudo aquilo que não for útil para o processo precisa ser... Não é que, assim, é descartado, incinerado. A lei diz que você... Não é que você simplesmente guarda. Você joga fora, você inutiliza. E aí eu aponto uma contradição no discurso da própria Dani, tá? Que, repito, é uma excelente jornalista. Tem vazamento legal e tem crime nesse negócio, tá? Isso quem diz é o Pedro Serrano, um monte de juristas muito qualificados. Mas muito boa a fala da Dani, vamos lá. As conversas do Vorcaro com a ex-noiva dele são úteis ao processo em quê? Em nenhum momento. Não é. Em nenhum momento. Você pode até dizer, não, mas aqui ele falou que encontrou fulano de tal, né? Que tem essas passagens, né? Que é um deslumbre, assim, né? Dele e dela, inclusive. Ele tem um evento que ele banca o evento, discursa no evento que ele tá falando, e ele ainda acha que ele tá bombando. Eu aqui falando ministros do Supremo, do STJ, e eu discursando, mas, meu irmão, você pagou. Tipo, se você paga, exatamente, se você paga e nem falar, você pode? Realmente a vida tá difícil. Mas, enfim, então, em algumas delas ainda tem essa coisa de eu estava aqui, fulano de tal, estou indo encontrar. Você pode até dizer, embora encontrar com alguém, né, de novo, em si só, dá muita espuma e não tem prova de ilegalidade. Mas as mensagens são dele e dela, que ganharam ali o mundo. É vazamento legal, tá, gente? É crime. O que prova que, de fato, existe uma Lava Jato 2 em ação. O submundo, e aquilo ali não podia ter ido para o Congresso Nacional nunca. Mas se você tivesse a esperança de que os deputados e senadores que nos presenteiam com cenas tão afáveis quanto aquela de um se jogando no chão e o outro pulando em cima, que teve 2 semanas atrás, pancadaria um deputado de 68 anos. Ridículo. Se você ainda tivesse a esperança de que esses caras guardariam aquilo com afinco, ainda assim não devia estar circulando entre eles. Perfeito. Então não demorou assim. As primeiras coisas que eu recebi foi as mensagens que não tem nada a ver com nada. É muito bom a fala da Daniela, tá? Daniela, minha amiga Letícia Oliveira, a gente às vezes conversa a respeito. A Daniela provavelmente é a melhor jornalista em atividade hoje. É a melhor cobertura do Supremo que eu vejo. Foi a melhor cobertura do Banco Master. Destacou pontos do escândalo que não estavam tão claros para a sociedade. E tem muitas dúvidas sobre esse diálogo do ministro Alexandre, que pode ter ido para a Viviane Barsi. E a Viviane Barsi recebeu uma mensagem do Vorcaro, que era cliente dela, é muito mais plausível. O que desmascara, gente, desmascara muita coisa. É necessário que a gente faça uma coisa. Essa entrevista da Daniela pro Flow é muito boa. O Flow Podcast é um podcast de direita. Ele tava com o Léo Lins ontem. Mas ela falou ali para muita gente fora da nossa bolha. E isso é importante esclarecer o escândalo Master, gente. Sendo que a Dani ainda foi muito justa falando, olha, tá se colando a imagem de corrupção ao governo do PT, que tá entregando para o Brasil, isso é fundamental que as pessoas dessa comunidade aqui expliquem. A economia com o presidente Lula tá bombando. A economia com o presidente Lula tá entregando para o mais pobre. Tá entregando para os menos favorecidos. Eu tava assistindo agora, vou terminar de assistir daqui a pouco, o Agente Secreto, que nós vamos ter uma live do Oscar aqui
na Folha TV. E é importantíssimo que a gente combata o lavajatismo. É importantíssimo que o ministro Alexandre de Moraes tome decisões como a que ele tomou ontem. E o Reinaldo Azevedo falou na coluna dele lá na Band News. Que ontem aqui, ao tratar do Darren Beatty, eu falei que era uma interferência do governo Trump nas eleições no Brasil, né? E o Mauro Vieira está falando a mesma coisa porque não é idiota nem nada, e as coisas são evidentes por si. Vamos lá, o que a gente tem aí? Ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores disse ao também ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que a visita do assessor sênior do Departamento de Estado para as Relações Brasil-Estados Unidos, Darren Beatty, a Jair Bolsonaro, pode configurar uma indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. A manifestação do chanceler ocorreu em resposta à decisão de Moraes de ontem à noite, na qual o ministro solicitou algumas informações ao Itamaraty sobre a agenda diplomática de Beatty no Brasil. No ofício enviado ao magistrado, Vieira afirmou o seguinte: cumpre observar por oportuno que a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Recordo que a Corte Internacional de Justiça, em mais de uma oportunidade, ressaltou o caráter costumeiro do princípio da não intervenção. Sim, agora não cabia também, em princípio, ao Alexandre falar não. Isso que o Reinaldo está explicando é fundamental, tá? Eu vi evidente interferência americana. Por que o Alexandre, a priori, ele topa? Porque não tem nada de legal nesse tipo de visita. E aí o Itamaraty dá o alerta, e aí o Alexandre reforma a decisão. Vamos lá. O Lula recebeu autoridades estrangeiras, nós lembramos aqui, Alberto Fernandes, José Mujica, recebeu até um ator, Danny Glover. O que comprova, inclusive, que o ministro Alexandre não está fazendo nenhum tipo de perseguição aos condenados do golpe de Estado. Né? Agora, é claro que são coisas diferentes, porque o seu Darren Beatty, ele é um homem de extrema-direita que já atacou o próprio Alexandre, inclusive, que já tentou se meter em eleições aqui, com outras considerações, né, sobre Bolsonaro, né? Não é uma pessoa qualquer. E aí também, agora, claro que eu tenho muita vontade de livrá-lo das trevas da ignorância. É justamente o que o Marcos Rodas está falando aqui, ó. Isso que me deixa puto. O país está notadamente 1000 vezes melhor e o povo se faz de cego para defender uma torcida dos seus políticos de estimação. É o que a Dani Lima estava falando agora há pouco. Infelizmente, gente, por isso que eu postei ontem nas minhas redes sociais, a gente vai ter um 2026 muito duro, tá? Vocês têm que levar muito a sério a questão da comunicação de esquerda e da comunicação pública. A gente vai ter um trabalhão adiante. Eu ainda acho que o Lula vai ganhar essa eleição, acho que vai ser por uma margem apertada, mas a gente tem que ficar atento. Os caras vão tentar dar um golpe internacional, tá? E eu não tô brincando, não. É importante manter canais como o nosso. Nós estamos batendo 2 milhões de visualizações mês aqui. E a gente precisa muito do apoio de cada um de vocês nos reacts que a gente faz, nas notícias que a gente lê, nas atualizações que a gente traz, na interação que a gente faz com vocês. É uma meta modesta, gente, de R$200 e 2 membros. É importantíssimo que vocês colaborem e que vocês participem. Vamos lá. Rei? Oi. A gente tem agora a decisão que, depois dessa manifestação que a gente trouxe há pouco, o ministro Alexandre de Moraes reconsiderou a decisão e barrou a visita do Darren Beatty a Jair Bolsonaro. A peça está aqui, em um trecho ele escreve: diante do exposto nos termos do artigo 4º da Constituição Federal e dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão anterior e indefiro a visita requerida pela defesa de Jair Messias Bolsonaro. Isso. Então aí, depois você fica aí, porque nós vamos trazer os bastidores desse troço, apurados pelo glorioso PH. Tá? Nós temos os bastidores desse troço, que estava tudo muito enrolado. Né? Porque, em princípio, não cabia mesmo o Alexandre. Pode visitar? Pode. Agora, vem o Itamaraty, expressa isso, e os bastidores vão explicar a decisão do Alexandre. Nós vamos ver daqui a pouquinho em detalhes, né, mais coisas da presença do Darren Beatty aqui no Brasil,
e depois da manifestação do Mauro Vieira, então, se tomou, o Alexandre revogou a decisão que tinha autorizado a presença desse senhor aqui, porque nós daremos detalhes, tudo foi feito de uma maneira absolutamente assim, a ingerência... Atenção, tem cara de ingerência antes mesmo dele visitar o Bolsonaro. Claramente uma tentativa de interferência. Né? E aí começou a história, que o Alexandre ele vai ter Magnitsky de novo, então não sei o quê. A gente vai ver. Eu sei, Lucas, que ele estava, falamos isso ontem aqui, né? Ele está muito ansioso, ele quer entender o sistema eleitoral brasileiro, consta. Sim. Olha, veja você. É. Ele falou, meu Deus, my God, my gosh. Oh my gosh. Existe um país em que um eleitor vale um voto, que gente exótica. Oh, meu Deus. Olha, nossa, que gente exótica. Né? Eles até comem o miolo da banana em vez de comer a casca. Quem come a casca é o governador de Minas Gerais, né? Esse aí é o eu-ovo. O eu-ovo come com casca. Né? Que, aliás, isso tem no Pero Magalhães de Gandalf, da literatura de viagens, né? Os portugueses estão tentando explicar o que é uma banana. Ele tenta explicar o que é uma banana. Ele fala, parece um figo. Veja você, hein? É que é um tipo de bananinha pequenininha, né? A banana que foi desenvolvida artificialmente. Parece um figo e eles comem o miolo e deitam fora a casca. Olha, veja você. Ué. Né? O Darren Miller fala, nossa, olha só que gente, eles sabem até comer banana. Né? É uma gente muito... E mais, né? Eles prendem golpistas. Olha! Nossa! Olha, aqui não. Né? Então eu quero saber como funciona. Que lá nós não temos Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, o presidente fala, ganhei mesmo diante da evidência que perdeu. Como a contagem é feita pela imprensa, cada um tem a sua, e aí é feita por Estado, por causa dos colégios, e cada um tem sua máquina de votar também, uma é manual, a outra é não sei o quê. Né? Alexandre de Moraes vetou a visita de Darren Beattie. O americano está querendo meter o nariz nas nossas eleições, o presídio, né? A papudinha. Já dissemos aqui. E agora vamos dar um pouquinho dos bastidores. Como é que... Estava tudo meio enrolado. Vamos desenrolar, Lucas, Arthur? Vamos desenrolar, vai. Sim, vamos lá, Reinaldo. Ainda ontem a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido para o Ministério das Relações Exteriores algumas informações sobre essa suposta agenda diplomática do Darren Beattie. Esses dados iam servir para que Moraes decidisse, então, a data dessa visita a Jair Bolsonaro na Papudinha. Mas a defesa do ex-presidente pediu ali um reagendamento em razão da disponibilidade da agenda, tirando aquelas obrigatoriedades de datas pré-estabelecidas. E segundo apurou a produção do É da Coisa, não existe, inexiste qualquer agenda diplomática de Darren Beattie com o governo brasileiro. Até há pouco ele não havia sequer pedido para se reunir com ninguém do Itamaraty ou do Palácio do Planalto. Seus compromissos conhecidos são mesmo o encontro com Bolsonaro, agora cancelado, desautorizado, e com o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do PL à presidência, além também de uma conferência da Anshan em São Paulo. Ele solicitou o visto para entrar no Brasil apenas na semana passada. Anshan, para quem não sabe, é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos-Brasil, tá? Eu já fui em evento lá, inclusive com o Carlos Lima, da Lava Jato. Sem informar que pretendia visitar Jair Bolsonaro. Veja você, né? Então, tinha aí o Alexandre escreve o seguinte, não houve, como se depreende das informações encaminhadas aos autos, a indicação de qualquer outro compromisso diplomático ou não, além do comparecimento em São Paulo, próximo de 18/3, que nós falamos. O processamento e a concessão do visto ocorreram exclusivamente com base na justificativa, então, apresentada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E diz mais, ressalte-se que somente após a solicitação de informações do ministro das Relações Exteriores, a Embaixada dos Estados Unidos solicitou a realização de novos compromissos. E ainda acrescenta, portanto, a realização da visita de Darren Beattie requerida nestes autos pela defesa de Jair Bolsonaro não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro.
além de não ter sido comunicada previamente às autoridades diplomáticas brasileiras, o que inclusive poderia ensejar a reanálise do visto concedido. Bom, a interferência ficou clara. E agora é que sai Magnitsky para Alexandre. Bom, não... Se sair, piora a situação para o governo americano, tá? Se sair alguma sanção ao ministro Alexandre, igual foi daquela vez, é ponto para o Brasil, não é ponto para os Estados Unidos, tá? É bom eles ficarem bem na miúda a respeito disso. Porque eu quero lembrar que a intervenção do Trump no Brasil começou com o ministro Alexandre de Moraes. E é um absurdo o presidente dos Estados Unidos querendo tutelar um juiz de outro país. Eu acho que foi a atitude mais sem pé nem cabeça de 2025. Eu espero que isso não se repita em 26. Eu espero. Sinceramente. Temeu das outras vezes, não seria dessa vez, com o Darren Beattie aqui tentando tomar aulas com o Lucas Bellotti. Ele se engraçou com o Lucas, achou que o Lucas é um menino esperto. Obrigado, Darren. Sobre como funciona esse sistema de um eleitor, um voto. Um para um. Ele está abismado. Maravilhado. É. Você explique direitinho. Pode deixar. Por favor. Isso aí. É isso, gente. É importantíssimo que vocês entendam que nós estamos vivendo tempos estranhos, tá? O ministro Alexandre de Moraes está sendo atacado de todos os lados. E a gente precisa ter na nossa consciência que as coisas vão ser muito difíceis nesse ano. Inclusive, a gente já está tendo uma notícia que eu vou falar depois do editorial, mas é fundamental entender que o ministro Alexandre de Moraes vai ser alvo de muita coisa ruim e que isso também implica em ataques ao governo Lula. A gente não pode ser ingênuo nessa cobertura, gente. A gente não pode ser ingênuo na nossa comunicação. A gente não pode ser ingênuo em assuntos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!